Imagine a seguinte situação. Você trabalha numa empresa há alguns anos, entrega projetos no prazo, resolve problemas complexos. Sua qualidade é indiscutível, mas quando chega o momento de uma promoção, você fica sabendo que alguém menos experiente que você foi escolhido. E a pergunta que fica é: como é que isso foi possível? Ou pior ainda, você está numa reunião com lideranças e ninguém sabe quem é você. Ninguém te conhece, ninguém conhece o seu trabalho, ninguém sabe o impacto que você gera na organização e você pensa: mas eu faço tanto aqui dentro e ninguém sabe de nada. Essa é a realidade de muitos profissionais competentes que sofrem do que eu chamo de a síndrome do invisível competente. Existe uma crença muito comum nas empresas, especialmente os profissionais mais técnicos ou introvertidos, que é a ideia de que o trabalho fala por si. De que se você fizer um bom trabalho, as pessoas vão notar, vão reconhecer e você vai crescer naturalmente. Mas a verdade é um pouco mais complexa que isso. A invisibilidade profissional não é uma injustiça, não é falta de meritocracia. É, na maioria das vezes, uma escolha inconsciente de quem não entendeu que competência técnica é apenas metade da equação. A outra metade é visibilidade. E eu não estou falando aqui de ser um puxa-saco, de fazer politicagem ou de fingir ser algo que você não é. Eu estou falando de algo muito mais simples e poderoso. Demonstrar confiança e credibilidade. Demonstrar consistência e a sua integridade de forma visível, mais coerente. De forma sutil, mais clara. Nesse vídeo, eu vou mostrar os 4 erros que profissionais invisíveis cometem. E o mais importante, vou mostrar como você pode mudar isso, começando hoje, sem perder a sua autenticidade. Porque você merece ser visto pelo que você realmente faz, pelo que você entrega. Vamos lá? Eu vou começar explicando o que é essa síndrome. A síndrome do profissional invisível, competente, tem características bem claras. Você é bom no que faz, muito bom inclusive, mas ninguém sabe disso. Ou pior, sabe, mas não lembram de você quando é hora de crescer. Mas por que isso acontece? Porque existe uma ilusão muito perigosa que chamamos de a ilusão da meritocracia pura. É uma crença de que numa empresa o melhor sempre vence, de que você, trabalhando bem, você vai crescer. Mas a realidade é um pouco diferente. Isso não é injustiça. As empresas não funcionam só com base no mérito técnico. Elas funcionam com base em relacionamentos, em visibilidade, em confiança e em resultados, sim. A confiança não é construída só com competência técnica. Confiança é construída quando as pessoas veem você sendo competente, vendo você sendo consistente, íntegro e confiável. Deixa eu dar um exemplo prático. Você tem 2 profissionais numa empresa. Um deles é excelente, mas trabalha isolado. Entrega tudo perfeito, mas ninguém sabe o que ele faz. O outro é bom, mas não é excepcional. Mas ele se relaciona bem, se comunica bem, informa os seus resultados, participa de reuniões, as pessoas o conhecem, ele investe em relacionamento. Quando chega a hora de uma promoção, quem você acha que vai ser lembrado? Quem você acha que vai ser escolhido? Na maioria das vezes é o segundo. E não porque ele é o melhor, mas porque ele é conhecido, porque as pessoas confiam nele, porque ele construiu uma presença. Isso não é injustiça, é realidade. É como o mundo funciona hoje em dia e pronto. A questão é, você vai ficar reclamando disso ou você vai fazer algo a respeito? O primeiro erro que profissionais invisíveis cometem é não comunicar os seus resultados. Eles trabalham, entregam, resolvem problemas, mas ninguém sabe disso. Fica escondido. Ah, mas eu não preciso ser um pavãozão. Não, você não precisa ser um pavãozão. Existe uma diferença enorme entre fazer um bom trabalho e fazer um bom trabalho que as pessoas sabem que você fez. Muitos profissionais pensam: ah, se eu fizer bem feito, as pessoas vão notar. Mas a verdade é que as pessoas estão ocupadas demais com suas próprias tarefas, com as suas próprias vidas, para notar isso. Elas não estão observando você o tempo todo e nem vão observar. Quando você não comunica os seus resultados, quando você cria esse vácuo, e esse vácuo ele é preenchido por quem fala mais alto, por quem se faz mais visível. Você trabalha muito, entrega muito, mas na hora do reconhecimento, de promoção, de oportunidades, você fica para trás. Porque as pessoas não sabem o que você faz. E o pior é que isso afeta a sua autoestima. Você começa a achar que não é bom o suficiente, mas a verdade é que você é bom. Você só não está sendo visto. Aqui estão 3 ações práticas
para você comunicar os seus resultados de uma forma eficiente. Ação 1. Relatório de impacto mensal. Cria um documento simples, uma vez por mês, onde você documenta as principais ações, principais resultados, principais iniciativas que você fez, que você entregou. Não precisa ser lá algo longo, burocrático, não. Pode ser uma página, mas precisa ser claro. Exemplo, esse mês eu implementei uma automação que reduziu o tempo de X para tanto no processamento. Eu consegui economizar tantas horas de trabalho da equipe por semana fazendo essa ação. Sabe por que isso funciona? Porque isso está deixando registrado o seu impacto. E quando chegar a hora de uma avaliação, de uma promoção, você tem evidências do que você fez. Mas não deixa para entregar só na hora da promoção, não. Isso precisa ser reportado constantemente ao seu superior. Ação 2. Comunicação e estratégia em reuniões. Quando você está numa reunião e alguém pergunta: como é que está o projeto X? Essa é a sua chance de se comunicar. Mas não é para ficar falando por uma hora, não. Não é isso. É para ser claro, conciso e impactante. Exemplo, olha, o projeto X está 80% concluído. Nós conseguimos resolver o gargalo que a gente tinha encontrado na integração desse processo tal, com o sistema, e agora vai acelerar muito mais. A gente vai conseguir entregar em 2 semanas. E sabe por que isso funciona? Porque você está mostrando que tem domínio sobre aquilo, que você não só trabalha, mas que você resolve problemas, que você pensa em soluções e alternativas, que você conhece os avanços. Ação 3. O compartilhamento de aprendizados. Uma vez por semana ou a cada 2 semanas, compartilhe algo que você aprendeu, ou que você descobriu, ou que você sabe fazer. Pode ser um e-mail para a equipe, em uma reunião rápida, pode ser um documento compartilhado, coisas simples como: olha pessoal, eu descobri uma forma mais eficiente de fazer X. Eu deixei documentado aqui para quem quiser usar, acessar diretamente. Sabe que isso funciona? Porque você está se posicionando como alguém que aprende, que cresce e que compartilha conhecimento. Você passa a ser uma pessoa valiosa. Isso constrói credibilidade. O segundo erro é trabalhar isolado. Muitos profissionais competentes são introvertidos, focados e preferem trabalhar sozinhos. Isso não é um problema, mas de forma exagerada pode ser um tiro no pé. Porque relacionamento é tudo numa organização. Eu não estou falando de ser falso, de fazer politicagem. Estou falando de construir conexões genuínas com pessoas. Quando você trabalha isolado, você cria uma barreira invisível entre você e as pessoas. As pessoas não te conhecem e as pessoas temem até te atrapalhar. Não confiam em você porque não tem um relacionamento estruturado. Quando você não tem relacionamento, você fica vulnerável. Porque quando chega a hora de uma oportunidade, de uma promoção, de um projeto importante, de algo que precisa de alguém importante, as pessoas não pensam em você, porque você não está ali no radar delas. Além disso, você perde a chance de aprender com as outras pessoas também, de crescer através de relacionamentos mais fortes, de ter o apoio quando você precisa. Então aqui estão 3 ações práticas para construir relacionamentos mais intencionais. Ação 1, café com propósito. Uma vez por mês, convide alguém da empresa para tomar um café. Eu estou falando um café, mas pode ser almoçar junto no refeitório, pode ser sair, pode ser um colega, pode ser um gestor, alguém do outro departamento. Se conectar com alguém que você ainda não conectou. O objetivo é conhecer a pessoa, é entender o que ela faz, o que ela pensa. Isso funciona porque você está investindo um tempo em relacionamento. E relacionamento é a base de confiança. Quando você conhece alguém, pessoas de outras áreas, quando você conversa com outras pessoas, você cria conexões. E essa conexão é valiosa, não tem preço. Ação 2, a participação ativa em projetos transversais. Procure participar de projetos que envolvem outras áreas. Se a empresa tiver outros projetos, Kaizen, por exemplo, não só porque é bom para a empresa, mas porque é bom para você, porque você vai conhecer outras pessoas, você vai trabalhar com gente diferente, você vai expandir a sua rede. Isso funciona porque você está se colocando em posição de visibilidade também. Você trabalhando com outras pessoas que não te conhecem e mostrando quem você é realmente, muito além dos seus resultados, vai te agregar muito. E ação 3, mentor em reverso. Procure alguém mais experiente que você, peça para ser mentor, mas também ofereça algo em troca. Talvez você tenha conhecimento técnico que essa pessoa não tem. Talvez possa ajudar em algo. Sabe por que isso funciona? Porque você está criando uma relação de troca. E relações de troca
são muito mais fortes, muito mais genuínas. Você não está pedindo favor, você está construindo uma parceria. Terceiro erro é acreditar que o trabalho fala por si. Que se você fizer bem feito, as pessoas vão notar. Essa é uma crença muito comum, especialmente entre profissionais mais técnicos. E é uma crença que te prejudica demais. Porque a verdade é que o trabalho não fala por si. O trabalho só fala se alguém estiver ouvindo. E para alguém estar ouvindo, você precisa estar comunicando. Quando você acredita que o trabalho fala por si, fica passivo. Você espera que as pessoas notem. Você espera que as pessoas reconheçam. Mas isso não acontece. Você fica frustrado, você acha que não é justo, você acha que as pessoas não te reconhecem, mas a verdade é que você não está se comunicando. Então aqui estão 3 ações para sair dessa ilusão. A primeira delas é você mudar a sua mentalidade. Pare de pensar que o trabalho fala por si só. Comece a pensar que você é responsável por comunicar o seu trabalho. Isso não é ser arrogante, isso é ser profissional. Porque em uma empresa, se ninguém sabe o que você faz, você não existe. Porque você muda uma postura passiva para uma postura ativa. Você deixa de ser vítima e passa a ser responsável. Ação 2, a documentação estratégica, que nós já falamos aqui, que não é só para você, mas para as outras pessoas também, para que elas possam entender o que você faz, qual o impacto que você causa, qual é a complexidade do seu trabalho. Então é um documento simples, explicando o projeto, explicando o que você tem desenvolvido, os desafios que você tem enfrentado, como é que você resolveu as coisas, qual foi o resultado obtido. Isso funciona porque você está deixando o registro para outras pessoas também, não está guardando só para si. E esse registro é a prova do seu trabalho. É evidência da sua competência. Ação 3, a conversa com o seu gestor. Invista nessa conversa. Tenha uma conversa com o seu gestor sobre os seus resultados, sobre os seus desafios. Não é para reclamar, é para informar, para mostrar o que você está fazendo, qual é o impacto, as suas dificuldades, como é que ele pode ajudar, quais são os próximos passos. Isso vai funcionar porque você está colocando check-ins, você está colocando check em cada etapa. Você colocando ele a par do que está acontecendo. Você está criando uma narrativa sobre você e sobre o seu trabalho. Essa narrativa é muito importante. Quarto erro é não construir uma presença consistente. E isso é mais importante que todos, porque visibilidade sem consistência é só ruído. Você pode falar muito, mas se você não entregar, se você não for confiável, se você não for íntegro, ninguém vai acreditar em você. Sabe aquelas pessoas que começam uma semana e depois param? A presença que importa é aquela que é construída sobre 3 pilares: confiança, credibilidade e integridade. Confiança é quando as pessoas sabem que você vai fazer aquilo que você prometeu. Credibilidade é quando as pessoas sabem que você sabe o que você está falando. Integridade é quando as pessoas sabem que você é honesto, que você não vai trapacear. As pessoas sabem que você vai fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está vendo. Quando você não constrói essa presença, você fica invisível. Ou pior, você fica com uma reputação ruim, porque as pessoas não confiam, porque você não é consistente. Você não cresce, você não é promovido, você não é lembrado. Aqui também estão as 3 ações práticas para você construir presença consistente. A primeira é a regra da consistência. Escolha 3 comportamentos que você quer ser conhecido. Pode ser, eu sempre entrego no prazo, eu sempre comunico com clareza, eu sempre ajudo meus colegas, não sei, algo nesse sentido. Então seja consistente nesses comportamentos, todos os dias, toda semana, todo mês. Isso faz com que as pessoas comecem a associar você a esses comportamentos. Você vira sinônimo de credibilidade. Credibilidade é ouro numa empresa. A segunda ação é o diário de integridade. Uma vez por semana, reflita sobre as suas situações onde você teve que escolher entre fazer a coisa fácil e fazer a coisa certa. E escolheu fazer a coisa certa. Isso pode ser pequeno, pode ser admitir um erro, pode ser recusar uma oportunidade que não é ética, pode ser defender alguém que está sendo injustiçado, mas o pequeno que é importante. Porque a integridade é construída através de pequenas ações consistentes. E quando as pessoas veem que você é íntegro, elas confiam mais em você. A terceira ação, a comunicação transparente. Seja transparente sobre os seus resultados, sobre os seus desafios, sobre os seus limites, sobre as suas inseguranças. Não esconda problemas. Comunique. Esse projeto vai atrasar porque nós encontramos um problema aqui e
a gente não estava esperando, mas o que está sendo feito para resolver isso é tal e nós vamos continuar com o plano. Transparência constrói credibilidade. Quando você é honesto sobre os desafios, sobre as pessoas, elas sabem que podem confiar em você, que você não vai esconder problemas, que você vai comunicar. Vamos recapitular? Os 4 erros que os profissionais invisíveis cometem. Não comunicar seus resultados, trabalham isolados e não constroem relacionamentos. Acreditam que o trabalho fala por si, não constrói uma presença consistente baseada em confiança, credibilidade e integridade. Mas aqui está a boa notícia. Todos esses erros podem ser corrigidos começando hoje. Porque a síndrome do invisível competente não é uma sentença, é um aviso. É o sinal de que você precisa mudar a sua abordagem. E a mudança não é complicada. Não é sobre ser falso, não é sobre politicagem, é sobre ser você mesmo. Agora, cuidado, quem você é, de forma visível. É sobre se comunicar, é sobre se relacionar, é sobre ser consistente. Porque você merece ser visto pelo que você realmente faz. E a responsabilidade de fazer isso é toda sua. Então a pergunta que fica é, você vai continuar invisível ou você vai começar a construir a sua presença hoje? Se esse vídeo fez sentido para você, se você se viu em alguma dessas situações, eu quero que você faça 3 coisas. Primeira delas, se inscreve aqui no canal, vai. Porque aqui a gente fala de desenvolvimento humano, fala de competência, fala de carreira, fala sobre gestão, fala sobre como você pode crescer. Segundo, compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que precisa ouvir essas coisas, que precisa ter essa mensagem ao seu alcance, que tem muita gente invisível por aí, sabe, que merecia estar visível. E o terceiro, deixa seu comentário aqui, me diz, você é invisível na sua empresa? Qual desses erros mais você se identificou? Qual ação você vai começar a fazer hoje? Vamos lá, bora crescer? Você é invisível na sua empresa?